chegou no balcão do Ninho. Breve resumo, brincadeira. As apostas de nós 6, do Vinícius Gabriel Pereira da Silva. Ele mandou um resumo. Obrigado, Gabriel. Ó, um beijo no seu coração. Você mandou um resumo. Isso é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Ah, o Lucas Jamedo me perguntou sobre o lançamento, que eu vou fazer dia 15. Vão ser os 2 livros. Vai ser a reedição do Corvo Negro e o lançamento do livro 2, que não é mais a Fênix Rubra. Mudou o nome, mudou a história, eu mudei tudo. Sinto muito pra quem gostava, mudei tudo. Mudei tudo de verdade. O livro 1 tá muito diferente. Eu reescrevi mesmo. Mas o livro 2 não tem nada a ver com a Fênix Rubra. Por isso que o nome é outro. E vai estar os 2 lá com as cartas de Pokémon pra quem comprar. Vai ter cartinha de Pokémon pra quem comprar as edições. Cartinha de Pokémon do livro, tá? Inspirado no livro. Breve resumo. No sertão pernambucano, a família Sá vê-se abruptamente dilacerada com a morte inesperada de seu patriarca. Nesse contexto, o jovem Gregório, junto à sua mãe e irmãos, é forçado a assumir responsabilidades impensáveis, confrontando-se com as exigências da sobrevivência em um cenário de profunda escassez. No instante final da vida, o pai lhe transmite um pedido que o menino levará consigo por toda a trama. Esse é o momento que marca o início das apostas, as quais não se limitarão ao conceito tradicional de um jogo de sorte. Elas irão se materializar nas escolhas humanas, com implicações imensas, intensas e irreversíveis. A narrativa, ademais, expõe a dura realidade do trabalho análogo à escravidão ao qual Gregório está subjugado, em uma tentativa de buscar alguma possibilidade de redenção. O sofrimento dele não é apenas um sinônimo das adversidades externas, mas sim da luta interna de um jovem que se vê obrigado a amadurecer antes do tempo, desafiando uma realidade que não escolheu e que ignora sua própria compreensão de mundo. As apostas de nós 6 não é, portanto, simplesmente uma história sobre o esforço pela vida, mas essencialmente a reação de uma criança ao desabamento de uma estrutura familiar. Em um momento de perdas devastadoras, o jovem pernambucano precisa entender e reconstituir o significado de sua vida e da vida de seus entes queridos. Fiquei muito interessado na tal das apostas. Foi o que eu mais fiquei interessado. O restante não me pegou muito não. Mas eu fiquei interessado em saber que apostas são essas. Prólogo. Começou errado, né? Hoje no grupo, rapaz do céu, a gente falou de prólogo pra caramba. Sobre o conceito de prólogo. O que acontece, gente? E ninguém tava errado, assim. Não dá pra dizer que ninguém na conversa tava errado. A gente tava propondo mesmo um debate ali. Porque o prólogo, pelo que eu descobri hoje, escritores contemporâneos falam que o prólogo ele pode se aplicar a qualquer momento da trama. Ou seja, ele pode ser no futuro, ele pode ser no passado, ele pode ser no presente. Tanto faz, desde que ele estabeleça alguma coisa que o leitor precisa saber antes da trama começar. O conceito original de prólogo, que vem do grego, a palavra prólogo vem do grego e das peças gregas, é um ato que antecede a história. Esse anteceder, ele é tanto literal quanto figurado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se passa antes, né? Você lê antes, você assiste antes o prólogo do que a narrativa, o resto da narrativa. E ele também se passa antes da narrativa, antes da história que você tá pra contar. Esse é o conceito de prólogo grego original. E aí a gente falou. E aí eu descobri, não sabia mesmo. E hoje, na literatura contemporânea, pessoas como a Margaret Atwood defendem esse conceito de prólogo diferente do prólogo que foi cunhado originalmente. E sim que é um prólogo que ele se lê antes da história, mas ele serve para contextualizar a história apenas. O prólogo grego também serve para contextualizar a história, né? Mas ele pode se passar no futuro, enfim. E uma pessoa me perguntou: Lucas, se eu escrevo um prólogo que se passa depois, como ele se chamaria? Não seria contra cunharmos um termo novo para substituir o termo prólogo. Não seria nem um pouco contra. Mas bora ler? O prólogo... Começou doideira já. Mal pude crer quando ouvi aquele som terrível passear pela sombra de... Não que eu fosse um garoto de medos fáceis, longe disso. Meu pai, sertanejo de fibra até a medula, sempre dizia que coragem era a qualidade de quem sabia agir, e não de quem apenas cantava de galo. Mas aquele barulho me reduziu ao instante. Minha mãe respeita histórias que vinham desde a avó dela. Dizia que a rasga-mortalha era aviso de tempos ruins, desgraça certa. Quando o pássaro cantava, ninguém deveria ignorá-lo. Acredito que ouvi-la tanto encheu minha cabeça de inquietude, porque senti o coração disparar e o suor brotar na testa antes mesmo de entender o que realmente poderia acontecer. Foi quando abruptamente escutei um grito agudo, o qual rasgou o silêncio abafado daquela tardezinha. Era justamente minha mãe.
Socorro, meu Deus, me ajude, socorro! A voz vinha do fundo da roça, onde o sol quente fazia sombra na terra seca. Qualquer receio sumiu. Corri feito louco na direção do grito. Meu peito queimava, minhas pernas ameaçavam falhar, mas não parei. Quando alcancei a cerca, tive diante de meus olhos e ouvidos o desejo de não enxergar e ouvir. Meu pai estava no chão, lutando com uma onça enorme. Não era uma qualquer, era a maior que já vi. Tinha dentes que pareciam facas afiadíssimas e um rosnado que levantava poeira por toda parte. Isso aqui é clichê. Isso aqui é da hora. Ele estava debaixo dela, as garras do animal quase enterradas no seu peito. Lutava com tudo que tinha. Mas já temente de que não seria suficiente, minha mãe ajoelhada com as mãos na cabeça, soluçava e gritava em meio aos prantos. Mas, porra, pelo amor de Deus, bate na onça, mano. Gregório, meu filho, vá chamar alguém, não deixe seus irmãos virem, vá rápido. Eu bem ouvi, claro que ouvi, mas fiquei plantado. Meus pés teimosos não obedeciam. Não era por covardia, não mesmo. Meu pai ainda esticou a mão e pegou a espingarda que estava ao lado. Fez isso com uma calma que me espantou. Seus olhos encontraram os meus. Não precisou dizer nada. Entendi já que ele não sairia dali. O tiro foi certeiro. A onça caiu de lado, morta, espalhando ainda mais sangue pelo chão rachado. Meu velho suspirou fundo e deixou a espingarda cair. Seu rosto cansado e marcado pelos anos de sol virou-se em minha direção. Agora você tem que dar tudo que pode, Gregório. Ele disse com a voz quase sumindo. E então se foi. Legal. 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 Ó, o Lucas Souza falou assim, ó. Eu fui pesquisar e tem um termo, só que não é adotado pela literatura, de prolepse, que é sobre eventos no... Alguém criou já o nome, imaginei que alguém tinha criado o nome. Ó, o Kleber já sugeriu que esse livro aqui é o Bruxeiro atrás do chupa-cabra na fazenda do seu Zé. Eu acho legal. Cara, esse texto aqui, eu acho que ele falta um pouco ainda pra ele alcançar um nível de escrita que ele emula. Na minha opinião, por enquanto, o Vinícius ele tá emulando ainda um estilo de escrita que ele não alcançou. Mas ele não tá muito distante de alcançar. Eu acho que é uma questão de insistência, de mais trabalho. Mas já tá bem legal. Mas a forma dele de contar a história, a visão que ele tem, tá bem legal. E isso aqui me pegou demais. Essa parte final aqui funcionou muito pra mim. Minha mãe desabou de vez. Gritou ainda mais alto. Ai! Ficamos olhando para ele, tentando entender o que acabara de acontecer. Não chorei, não naquele momento. Abracei Maninha com força, como se pudesse protegê-la de tudo. Estivemos em silêncio por um tempo que não soube medir. Painho falava que as ações estão acima dos sentimentos, e era exatamente o que se passava pela minha cabeça desde então. Aos 8 anos de idade, no despertar de minha infância, eu me tornaria o ponto de conforto de toda a minha família. Tá, esse prólogo, ele é tenso, ele é denso. Se o capítulo 1 começar logo depois disso aqui, é um capítulo 1, isso aqui não um prólogo. O que se faz é começar dias após aquela tragédia, capítulo 1. Não é prólogo, é um capítulo 1. É um capítulo 1 por quê? Porque ele não tá introduzindo porra nenhuma. Ah, mas o moleque virou o chefe da família porque isso aconteceu. Isso não contextualiza. Isso faz parte da história. Esse prólogo não é prólogo. Esse prólogo é capítulo 1. Dias após aquela tragédia, quando a poeira já tinha assentado no terreiro e o cheiro da morte deixara o ar, a vida não nos deu escolha senão seguir adiante. Era assim no sertão de Parnamirim, em Pernambuco. Aqui a vida tinha pressa, até quando o coração se obstina e fica para trás. Por que diabos que o teu recuo lateral tá menor de um lado que do outro? Você tentou diagramar o livro para imprimir ele assim mesmo? Não me fala que você tentou fazer uma palhaçada dessa. Eu entendo de onde vem, mas tá errado, mano. Por que diabos isso tá com margem moderada e tá com essa lateral desse tamanho? Você ativou alguma configuração de jogar o texto pra cá e o texto pra lá, dependendo da página ímpar ou par? Cada um passou a ter sua tarefa, até Helena. Ah, beleza, aqui a vida tinha pressa, até quando o coração se obstina a ficar para trás. Eu, Teresa de Sá, minha mãe e meus irmãos. Evanilson, João Victor e a pequena Helena. Estávamos sós. A roça, que antes parecia grande demais para o trabalho de meu pai, agora é responsabilidade nossa. Cada um passou a ter sua tarefa, até Helena, que com 5 anos já sabia tirar a terra dos móveis com um pedaço de camisa velha que não nos servia mais. Nos primeiros dias a casa esteve mergulhada num silêncio surdo. Só se ouvia o chiado do feijão fervendo no fogão, a lenha e o arrastar das sandálias de manhã no barro batido. Não era tristeza comum, era algo mais. Era a tristeza de quem entendia que o luto, onde vivemos,
não dava tempo de amadurecer como devia. Gregório, vá pegar lenha antes que escureça, filho. A voz de manhã saiu baixa, mas firme. Ela sabia que um pedido feito com mais emoção do que precisão poderia desmoronar tudo dentro de si. Peguei o facão e fui, não por vontade própria. Meu corpo ainda estava cansado das noites mal dormidas, mas como meu velho dizia abertamente a todos por onde passava, o nosso lugar não tem pena de menino nem de homem. A gente precisa aprender isso cedo. O mato ao redor estava mais seco do que de costume. O sol se punha longe, tingindo o céu de vermelho, e eu não conseguia deixar de lembrar da fera. Aqui a escrita do Vinícius já está mais nível dele mesmo. Eu não sinto que ele está emulando uma escrita superior, eu sinto que essa aqui é a escrita dele. E ela é uma boa escrita. Não é uma escrita genial, não é uma escrita machadiana, mas é uma boa escrita. Você vai evoluir com o tempo. Cada galho que se quebrava fazia meu coração pular no peito, porém mantive o facão firme na mão. Quando voltei com a lenha equilibrada nos braços, ouvi Evanilson discutindo com nossa mãe na cozinha. Mas por que logo eu? É sempre eu que tenho que ir buscar água? Porque tu tem perna boa e é mais forte que João Victor, ela respondeu. Esse ela aqui de preferência maiúsculo, tá? Sem alterar a voz. Agora vá logo antes que o poço fique cheia de bicho. Evanilson saiu pisando duro, bufando como se fosse grande coisa. Tinha 7 anos, mas já queria carregar o mundo no peito como homem feito. Apesar disso, eu sabia que no fundo, ele só estava com raiva porque não queria que eu mandasse nele. Helena, do seu canto, remendou um vestido que minha mãe lhe deu. Nem parecia que sentia o peso que parava sobre nós. Quando a noite chegou, a família se reuniu em torno da mesa como corriqueiramente fazia. O prato também era o de sempre, eu acho, né? Um pouco de arroz e alguns ovos que sobraram. Carne de criação só aos finais de semana ou quando acontecia alguma comemoração, as quais agora seriam raras. Apesar das igualdades, uma única diferença tornava aquele momento mais angustiante de toda a nossa existência. Apenas 5 pratos postos na mesa. Você considera esse texto alta literatura? Ele é uma alta literatura. Eu acho que ele é. Por quê? Porque por enquanto ele é mais... Como é que é? Ele é mais crônica. Ele não é uma crônica, mas ele poderia ser uma crônica. Se alguém me dissesse que isso aqui é uma crônica ficcional, né? Um romance, uma pegada de crônica, eu ia acreditar. E a alta literatura brasileira, ela é muito vinculada à crônica. O que a gente vende para fora como a literatura brasileira é muito linguagem de crônica. A crônica parece ser a linguagem brasileira de literatura. Aquela que a gente brilha, sabe? O brasileiro tem um olhar para o cotidiano, uma forma de traduzir o dia a dia que é muito especial. E aí nós temos provavelmente os melhores cronistas do mundo. Então a alta literatura, eu enxergo muitas vezes que ela é uma alta literatura que lembra, ou até é, uma crônica. Louco, né? Mas esse livro aqui, mesmo se tratando de uma tentativa de alta literatura, não é alta literatura. Por quê? A alta literatura, de fato, para mim, quando ela se propõe ser alta literatura, ela precisa ser genial. Se não for genial, não é alta literatura para mim. Tem que ser um clássico instantâneo. Esse livro, eu já li o suficiente dele, tá? Eu dou nota, mano. É difícil esse. Como eu tô entre 8 e 9, eu vou dar 8. Sempre vou ir pra baixo em vez de ir pra cima, pra evitar ser canalha. Por que eu dei 8 e não 9? Primeiro porque ele tenta emular algumas coisas. Ele não usa o prólogo de forma correta. E entender o conceito pode ajudar a melhorar o texto. A narrativa me pegou. A história me pegou, a forma de escrever me pegou. Pra mim funciona. Continuaria lendo. Publicaria. Mas eu acho que é um livro, como eu falei, que ele se propõe a buscar uma alta literatura. Mas a escrita dele não é genial, na minha opinião. Então, provavelmente, ele falha no seu propósito inicial, que é ser uma obra que ganharia um jabuti, entendeu? Eu acho que ele não ganharia um jabuti, esse livro. Eu acho que ele seria bem avaliado, mas não estaria entre os finalistas. E eu posso estar erradíssimo. Pode ser que o Vinícius pegue esse texto do jeito que tá, mande pro Jabuti e ganhe. Na minha opinião, ele não chegaria a ser finalista, mas ele teria boas notas.
Porque falta nele genialidade, je ne sais quoi. E ele se propõe a ser um livro que eu acho que venderia bem se ultrapassasse essa barreira da genialidade literária. Esse livro venderia bem não sendo genial? Cara, ele pode vender bem, mas eu acho que ele vai levar mais tempo para as pessoas gostarem, ele ter fãs, porque é um bom texto. Então eu acho que geraria pessoas que gostam, mas ele não é comercialzão entretenimento para chamar a atenção de cara. Levaria bastante tempo, na minha visão. Lembrando a todos de deixar o seu like e se inscrever no canal. E vamos comemorar que hoje só teve texto da hora, a gente só se divertiu.